12º fascículo da tréplica. A indecisão do porquê da vida. E assim, o mundo entrando em rota justa e certa, racional, e todos voltando ao seu mundo de origem com a maior naturalidade, por tudo ser natural. Havendo então as classes até chegarem à supremacia racional. Ao chegar à supremacia racional, está unido ao mundo racional, e daí brilhando todos na Terra, racionalmente, por todo o seu eu e todo o seu todo ser racional. E desta forma, justifica-se o fim dessa classe de aparelho racional, por todos estarem ligados à sua verdadeira origem. E ligados à origem, já são de lá, e não daqui. Estão aqui na Terra vivendo, mas já são de lá, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E dessa forma, todos ligados ao mundo racional. E acabou-se, para esses, a vida da matéria. Acabou-se, para esses, a vida da matéria, por estarem aqui nesse mundo, vivendo na Terra, mas não pertencendo mais a ela. E tudo isto se desenvolvendo com uma naturalidade que pouco desperta a atenção, por tudo ser muito natural. Deste modo, a vida cósmica racional brilhando na Terra, com os seres racionais, que são todos aparelhos do verdadeiro mundo de origem. E tudo com muito naturalmente, por todos da natureza ser assim. A forma certa é natural. A forma errada é artificial. Dessa forma, tudo e todos vivendo racionalmente, por tudo ser racional. E assim, o mundo tinha que chegar a esta conclusão, porque ninguém estava mais aguentando e suportando a vida da matéria. Por chegarem à conclusão que a vida da matéria é uma vida inútil, por ser provisória e passageira e traiçoeira, então chegaram à conclusão de que a vida da matéria é de um conteúdo inútil, por não corresponder aos anseios, à vontade e o desejo de todos. Por no melhor da vida, de repente, acabou-se a vida. E assim, a vida, a um ponto de ser considerado uma fantasia sem graça, por de repente perder a graça. Chegaram à conclusão de que a vida era um fracasso, por no melhor da vida, de repente, o desenlace. Então muitos, completamente desiludidos da vida, tendo a vida como um fracasso, um fracassado ser, e dizendo a toda hora e a todo instante: não sou mais ninguém, porque não sei por que vivo. Porque vivo sem saber por quê. Não sei. E aqui, o que eu vim fazer? Por isso vivo a sofrer. Não sei o porquê deste fracasso. Porque o que eu faço nada adianta, pois se tudo acaba. Vivi e não adiantou nada, porque tudo se acaba. Então, o que é esta vida? Um pedacinho de nada que termina em nada.
O que é que eu estou fazendo aqui com a vida? Nada. Então, o que representa a vida? Não representa nada. Por a vida parecer ser tudo e não ser nada. E assim, muitos intrigados com a forma de ser, diziam: a vida é uma fantasia. Estamos fantasiados de vida e de repente acabou a fantasia, acabou a vida. E assim, muitos fazendo este julgamento, esperando dia e noite a má sorte, que teve de ser assim como é, por não saber o porquê que assim é. Ainda mais dizendo: se a vida fosse boa, os antigos todos estariam aí com vida. Por a vida não ser boa, é que já muito se foram os antigos. Ainda mais dizendo: a vida não considera ninguém, e por não considerar ninguém, é que a vida não é de ninguém. E de quem é a vida? A vida é de alguém. E este alguém? Quem seria esse alguém que nos fez dessa forma para não se viver? Esse alguém que nos fez assim, brincando e abusando da nossa vontade. Esse alguém um dia vai dizer o porquê nós somos assim. Alguma coisa nós fizemos para sermos assim, porque não há efeito sem causa. Se nós assim somos, há de existir a causa que justifica o porquê assim ficamos. Então, muitos ficavam nesse entrevero, entrevistando a vida de muitas formas, para ver se descobria alguma coisa que justificasse a sua curiosidade de querer saber o porquê que a vida é assim. Então, se plantava a sondar a vida de todas as formas e nunca podendo concluir o porquê da vida assim ser, nesse estado melancólico que ninguém nunca soube dizer porquê. Ninguém nunca soube dizer o porquê da vida. Sondaram a vida até cansar. Depois que cansaram, não houve justificação. E então concluíram que ninguém sabia o porquê da vida assim ser. Nem ninguém sabia o porquê todos assim são. Então concluíram: vamos vivendo enquanto a vida quiser. Porque ela não diz a ninguém quando vai se retirar. E assim concluíram: o poder da vida não é nenhum, porque a vida não é de ninguém. Mas um dia haveremos de saber o porquê que ninguém tem prazer de viver, porque no melhor da vida, a vida desmancha o prazer de viver. Porque quem morre não quer morrer e por isso faz tudo para viver. Então, a vida se tornou um pedacinho do nada ser. E assim, muitos sondavam 1000 maneiras para ver se podia viver enquanto tivesse vontade de viver. Porque todos têm vontade somente de viver e não de morrer. Então concluíram por fim que chegaria o dia de terem todos os esclarecimentos do porquê da vida ser assim. E hoje, aí chegando em mãos de todos, todos os esclarecimentos do princípio e o fim de todos, e de tudo assim ser. E assim,
chegando à conclusão pelo processo deformativo da natureza, de quem foram os causadores dessa deformação. Estando aí provado e comprovado que o mundo e a vida é consequência dos seus próprios habitantes. E quais foram os princípios que deram para ficarem aí como estão? Portanto, os causadores de serem como são os próprios habitantes que aí estão. E hoje é aí em suas mãos toda a revelação do porquê que assim são, toda a revelação do antes de ser como eram, toda a revelação do porquê o mundo assim é, toda a revelação de onde vieram e para onde vão, toda a revelação do que são e do porquê que assim são. E assim, julgamentos e mais julgamentos, para encontrar a forma do porquê da vida e nunca atingiram o objetivo de espécie alguma, por não saberem o porquê da vida. E por não saberem o porquê que assim são, e por não saberem o porquê tudo assim é, e assim ficaram até hoje, mantendo os mistérios, mantendo os enigmas, mantendo os fenômenos, mantendo o mistério infinito e sem solução de coisa alguma, aí nesse encanto pavoroso, e vivendo angustiados por coisa alguma de certo saberem. Procuraram a vida inteira e nada de certo, de positivo, puderam apurar. E hoje, aí estão, sabendo e vendo o porquê que de maneira alguma podia encontrar o ser real da origem de ser racional ou de serem racionais. Então, veja a luta infrutífera de tanta imagem criada, para ver se encontrava a origem destinada, porque ninguém sabia como tudo foi feito assim, porque ninguém se conformava de ser assim. Lamentos e mais lamentos, queixumes e mais queixumes, e dizendo: eu não sei por que sou assim, e ninguém também soube me esclarecer. E assim vivo nesse mundo sem saber por quê. Sabem tudo e não sabem nada, porque ninguém sabe dizer o porquê deste nada, que gerou este tudo que não vale nada e por isso acaba em nada. O valor aparente não é real. Queremos é saber o real valor da origem do nosso ser. Somos como somos, mas ninguém sabe dizer por que assim somos. Vivemos sem nada saber, esquisitamente desta maneira. Todo mundo sabe muito, mas não sabe o principal dizer e nos explicar o porquê somos de origem racional. Todos dizem que sabem muito, mas o real ninguém diz. O porquê vivemos assim, sem conhecer nossa verdadeira raiz. Aqui vivemos sem saber porquê, ignorando de onde nós somos. Ignoramos o porquê que assim somos. Ignoramos o porquê todos assim são. Ignoramos o porquê tudo assim é. Ignoramos de onde viemos. Ignoramos para onde vamos. Sabemos que somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Vivemos aqui neste mundo sem saber o seu princípio e o seu fim. Sabemos muito, mas não sabemos o porquê o mundo assim é. Sabemos demais e não sabemos o porquê deste nada.
No fim das contas, sabemos tanto e não sabemos nada, porque ninguém sabe, ninguém nunca soube o porquê deste nada. Ninguém sabe como foi feito, ninguém sabe quem fez, quem tudo isto fez. Ninguém sabe quem nos fez assim. Ninguém sabe quem arquitetou este esqueleto, esta carcaça e esta máquina. Ninguém sabe de si mesmo coisa alguma. Quem foi que nos fez assim? Ninguém sabe. Por que nos fizeram assim? Ninguém sabe. Qual foi o autor desta máquina? Ninguém sabe. Enfim, o que é que sabe de si mesmo? Nada sabe. E assim, vejam, o alfabeto artificial nunca pôde esclarecer o principal de sua origem de racional, muito menos de onde veio o ser racional e para onde vai o ser racional. Portanto, o alfabeto artificial foi um alfabeto criado para a lapidação do animal racional. E por isso, aí está a lapidação, o sofrimento atordoante. Por ser um alfabeto artificial, não podia terminar o mal, por o artifício somente multiplicar a lapidação. E de forma que todo o esclarecimento de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase de recuperação de toda a humanidade, a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase onde todos estão de volta para o mundo racional, o verdadeiro mundo do animal racional, todos voltando à sua origem, por todos serem de origem racional. Então, hoje, todos felizes e contentes por estarem dentro da fase racional, de volta para o seu mundo de origem, o mundo racional. E assim agora, na fase racional, a vida sorrindo para todos, por todos estarem de volta à sua verdadeira origem. O mundo atravessou esse estado de transformações e lapidações geral de tudo e de todos. E desta forma, parecia que o mundo não tinha princípio nem fim, porque ninguém conhecia o seu princípio e o seu fim. Então, viviam todos em um mundo sem princípio e sem fim, por ninguém conhecer nem o seu princípio, nem o seu fim. E aí viviam massacrados pela lapidação. Todos sofrendo, todos penando, uns mais que outros, e assim vivendo, sem conhecerem o seu princípio e sem conhecerem o seu fim, perguntando a tudo e a todos: por que eu sou assim? Por que nós somos assim? Ninguém sabia responder. E a tristeza e a agonia fervia dentro de todos, porque ninguém sabia o porquê vivia assim. Todos viviam e ninguém sabia o porquê vivia, porque ninguém sabia o porquê da vida. Sabia que tinha esta vida, mas não sabia o porquê a vida era assim.
Então a agonia permanecia em todos, todos agonizando por não saberem o porquê de sua existência e dizendo: eu existo, mas não sei por que existo. Isto é um mistério que ninguém nunca pôde desvendar. Tantos sábios do mundo e tanta sabedoria, o que adianta tudo isto se ninguém sabe o porquê vivia, como até hoje ninguém sabe? E assim, muitos até desanimados de viver, por não saberem de onde sua vida surgiu, por não saberem quem lhe fez assim. Quem lhe fez assim? Ninguém sabe quem fez, nem por que fez, nem para que fez. E vivemos nessas condições que não sabemos o porquê nós existimos e nem quem nos fez assim. Sabemos muito, mas o principal ninguém sabe, que é saber de onde viemos e para onde vamos. Sabemos muito, mas não sabemos ainda o principal. Porque o que eu quero saber é o porquê que eu existo desta forma tão deplorável de matéria. Quem foi que me fez assim? Ninguém sabe dizer. Por que me fizeram assim? Ninguém sabe dizer. Por que pensou e articulou desta forma de vida, de sofredor? Ninguém sabe me responder. E assim, o mundo está cheio de sabedoria, mas a principal sabedoria, que é saber o porquê todos existem, ninguém sabe. Então, nós existimos e ninguém sabe dizer o porquê nós existimos. E assim, agonizando sempre, procurando a verdade das verdades e nunca conseguimos encontrar. Então, tudo era cercado de mistérios, e os mistérios sem solução, e todos vivendo sem saber o que são, sem saber o porquê que assim são, sem saber o porquê o mundo assim é, sem saber a origem do seu verdadeiro ser, sem saber por que foi feito assim, sem saber quem foi que fez esta máquina orgânica, quem organizou esses órgãos para o funcionamento desta máquina humana, sem saber quem fez a cabeça, olhos, boca, nariz e ouvidos, cabelo, perna, braço, pescoço, dedo, unha, sem saber quem fez tudo isto, sem saber quem montou esta máquina humana, sem saber quem fez todo esse organismo, toda essa mecânica humana para pôr em funcionamento, sem saber quem fez juntas ossos, veias, nervos, coração, baço, intestino, fígado, rins, sem saber quem fez todo esse organismo, todo esse maquinismo, sem saber o porquê que é assim, sem saber por que é um motor ambulante, andando, pulando e saltando, sem saber quem tudo isto fez assim, e vivendo
nessas condições de não saber o porquê é assim, de não saber quem o fez assim, de não saber o porquê que existe, o porquê de sua existência assim ser, e vivendo como sabe tudo, e não sabe ao menos quem lhe fez assim. Não sabe o principal, que é saber o porquê de sua existência, e ninguém sabe dizer. Só sabe dizer, eu existo, mas não sei porquê eu existo. Eu vivo, mas não sei porquê vivo. Eu tenho vida, mas não sei porquê da vida. E desta forma, todos vivendo horrivelmente, por não conhecer nem saber o porquê de sua existência. Se nada conhece a respeito de si mesmo, como é que podia viver sem o saber verdadeiro? Para viver sem o saber verdadeiro, tinha mesmo que penar muito, sofrer muito, porque quem não sabe o porquê vive, muito menos sabe viver. E não sabendo viver, multiplica o seu sofrimento e de todos. E desta forma, a vida constituiu-se de um saber inadequado ao saber verdadeiro. O saber verdadeiro sendo um, e o saber constituído sendo outro diferente. O verdadeiro é um só. Não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. A razão de ser, de se conhecer e de saber o porquê é um animal de origem racional. E sem saber verdadeiro, ninguém podia viver, a não ser com muito sacrifício e luta. Muita luta e a penar muito, e sofrer muito por não conhecer o saber verdadeiro de seu ser. E desta forma, sofriam por não saberem a verdadeira constituição da vida. Tinha que saber o porquê da vida e o porquê de tudo, assim ser, para então saber como devia viver. E de forma que criaram um saber inadequado ao seu ser. E não aguentando esse saber, por só multiplicar o sofrer, por desconhecer o saber real do verdadeiro natural do seu ser, ser de origem racional. E desta forma, incrementaram um modo de viver massacrador e mutilador de si mesmo, que assim tinha que surgir para a lapidação dos seres em confusão consigo mesmo, em confusão com tudo e confusão em tudo. E tudo isto houve necessidade de ser para a lapidação de todos, até ficarem em condições de conhecer o verdadeiro saber do seu verdadeiro natural, o porquê de ser de origem racional.